Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e se eu tô falando em público, eu tô com medo. Meu nome é João e eu só não calça no palco porque não tem pronto. Desculpa, gente. Nossa. Gente! Eu posso deixar o seu chefe. Meu Não, tô zoando. Eu não esperava. Passado Podia perder aqui. Meu Deus. Nossa só. Eu sou o Anderson Cruz e vergonha pra mim é ter vergonha de ter vergonha da própria vergonha, da minha vergonha. Justo. Eu sou Juliana e vergonha pra mim é medo. Que tipo de medo a gente tem? Justo também. Muito bem, nosso programa de hoje a gente vai conversar sobre vergonha. Medo de palco, vergonha de falar em público, o que mais? Vergonha de viver, vô? Vergonha de viver? Não sei, me ajuda a puxar um assunto aí. Não, vergonha alheia. Vergonha alheia? Eu odeio vergonha alheia, mas tudo bem. Nossa, vergonha alheia é o pior. Vergonha alheia é horrível, eu tenho todo dia com o João. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da nossa vinheta. Acho que nem preciso falar se o Anderson tem vergonha, né? Porque eu acho que nunca vi uma pessoa pra apresentar coisas. Porque se eu não tenho vergonha, lógico que eu tenho vergonha, não é assim. Não parece não, vô. Ah, mas tem vergonha sim. Opa, eu acho que se você parar pra analisar, as pessoas mais comunicativas, elas têm vergonha. Elas têm, mas é no sentido tipo assim, quando você encara o que você tá falando como um trabalho ou como uma válvula de escape, é uma coisa. Mas não necessariamente diga que você não tem vergonha. Qual que é o momento que eu tenho mais vergonha? Quando eu vou num ambiente que eu não conheço ninguém. Eu tenho vergonha. As pessoas podem até me conhecer. Aí elas vão chegando assim, você é o Anderson, já ouvi falar muito de você. Quando eu ouço essa frase, já ouvi falar muito de você, já começa a minha vergonha. Porque na minha cabeça será que ela ouviu coisa boa ou alguma besteira que eu fiz ou falei? Então já fica com essa pré-vergonha, que é o que eu falo. Porque entendeu? você tá pensando o que essa pessoa pode achar de você. O que ela tá achando de mim? Como assim? Me conhece e tal. Aí vai conversando, vai diminuindo. Mas eu tenho essa vergonha sim, cara. Não tenho vergonha de falar em público. Muita gente, né, como o próprio tema sugere. Essa questão da vergonha de falar em público, eu até comentei num outro podcast lá atrás, que foi sobre os professores. Eu tive muita influência na escola e incentivo de falar, de me comunicar. E eu tinha uma professora de história que ao invés da gente apresentar um trabalho escrito, a gente tinha que fazer um jornal. Então, por exemplo, lembra que eu falei? Então, isso a gente tinha essa prática. A gente fazia, então, uma apresentação das notícias da época do século XIX. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, não é um medo ou uma vergonha. Mas eu tenho receio, sim, de lugares onde eu não conheça ninguém, ou que não tenha ninguém que eu conheça pra, tipo assim, faz a ponte aí pra mim. Mas, eu tô puxando isso. Ô, Ju, o que rola no nosso cérebro pra ter essa vergonha? Medo de se expor? O que é exatamente? É que, na verdade, a gente fala vergonha, né? A gente confunde muito vergonha com timidez. São duas coisas diferentes também, né? São diferentes, porque vergonha é aquela aflição. A gente tem medo a gente sente constrangimento. Então, por exemplo, igual o Anderson falou aqui, eu tô no meio de pessoas que eu não conheço, então eu estou constrangido. Então, nesse momento, eu estou com vergonha. Agora, a timidez já é uma angústia, você não consegue, você é retraído, você não consegue ter o contato realmente, aí você começa a ter alguns sintomas, né, que a gente fala, que é suar frio, ficar nervoso, ter crise de ansiedade, aí pode acarretar várias coisas, porque a timidez, quem é tímido, ele não consegue ser audacioso, ele não consegue enfrentar muitas vezes essa timidez e ultrapassar ela. Às vezes ele precisa de ajuda, né?
porque já é uma questão que é dele mesmo, ele costuma ser quieto, né? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que é extremamente espontânea, ela não é tímida. Ela pode ter a vergonha, mas ela não é tímida, entendeu? Entendi. Essa é uma diferença, assim, que as pessoas sempre confundem, acham que são as mesmas coisas, e não são. Vergonha é uma coisa, timidez é outra. Agora eu não sei se eu tenho vergonha ou eu sou tímido. Não sei. Você não é tímido e é sem vergonha. Não, vou. Eu antes era muito. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia. Quando eu conhecia a pessoa, tipo, puta, tipo a gente aqui, eu falo eu falo que eu faço qualquer coisa, não tenho vergonha nem nada. Mas melhorou muito depois que eu fiz teatro na faculdade. Tipo, esse problema pra me expressar e tudo mais, meio que acabou ali. Eu tenho vergonha, tipo, puta, estou com vergonha, mas isso até é um combustível pra fazer a coisa. O teatro ele ajuda muito, né, a você desenvolver essas questões, né, de você conhecer o próprio corpo, de você conhecer os seus sentimentos. Então, a arte em si, ela consegue ajudar bastante, né, quem tem esse tipo de timidez ou que tenha vergonha, sinta vergonha em alguns momentos, consegue driblar bastante tanto na parte de teatro, artes, como também na parte de oratórias, né? Que a gente pode, na parte profissional, fazer oratórias para trabalhar isso também. E o Joãozinho, que fica parecendo um pimentão quando a gente percebe que ele tá com vergonha? Então, Mancada ficar expondo assim, hein? Mancada. Você é muito tímido, João? Cara, eu sou bastante tímido. Eu também, eu consigo me... Eu acho que eu sou, tipo assim, é meio que um 880, né? Não é esse termo, deve ter algo mais concreto em falar, mas eu também fico... eu acho que um pouco de... e tipo assim, eu sou bem ansioso também, então eu acabo ficando bastante vergonha, assim. Mas assim, é só começar, sabe? Qualquer coisa, tipo apresentação... Até o podcast aqui no começo você ficava um pouquinho travado. Não, então, mas depois vai que eu nem vejo e já quando eu ver eu tô falando até demais. Depois que que você fala, solta o João interior. Pega leve. Mas assim, qualquer coisa assim, no começo eu sou bem, sei lá, tímido, aí é a vergonhoso, não sei. mistura, né? Tímido com vergonha, do constrangimento. Mas não ter medo, né? Às vezes o medo que realmente faz com que a gente se atrapalhe nesse processo todo, né? O medo de falar algo ele errado, paralisa. de ser julgado. Isso, de ser julgado. A gente já vive isso desde a infância, né? Na verdade, esses medos eles geram na infância, no momento que a gente tenta falar em público. Então, vou dar um exemplo para você. Você vai falar você vai falar alguma coisa em casa e aí a sua família olha para você e fala assim: fica quieto, menino, você não sabe o que está falando, né? Isso já gera na criança esse comportamento. Olha, eu abri a boca e eu falei coisa que desagradou. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele é já instituído, duas coisas que acontecem, né, na infância. A criatividade e a timidez, ela pode acontecer na infância justamente pela causa do adulto. Então, aí isso gera todo esse dilema, que aí depois na carreira ele se sente inseguro de falar, ele tem medo de falar, porque aí ele já instituiu que ele não fala bem, ou às vezes ele realmente tem algum problema, né, de fala e realmente não consegue se expressar, então isso também ajuda, contribui para esse medo, né? Não conseguir decorar as coisas, ter um roteiro daquilo que vai falar ou conhecimento. A pessoa ela precisa ter muito conhecimento daquilo que ela vai falar para ela poder falar sem medo, né? Para não ter esse constrangimento e pensar uma coisa que eu acho que é de praxe. Ninguém sabe tudo. Então é muito legal a gente entrar sempre com essa visão, né? Até numa apresentação empresarial. Eu não sei tudo, então se alguém souber mais e puder contribuir, então uma coisa que às vezes deixa a pessoa bem segura, fala isso no início da sua fala, né? Para você mostrar para as pessoas que você é aberto àquilo. Então aí quando alguém falar alguma coisa, em vez de você ter um impacto negativo, pelo contrário, você vai deixar aberto e as pessoas também vão ver que você está aberto à ajuda, né? Em algum momento, em algum tema que você não saiba. Então, assim, é uma coisa que a gente faz muito em oratória também,
E é importante a gente entender que nem tudo a gente precisa saber. Você acredita também que, vamos pegar a nossa realidade hoje, né, até falando de tecnologia, diferente de coisas que aconteciam há 30, 50, 60 anos atrás, que Na não época do vô? tinha essa... não tinha tecnologia, porque hoje, né, você vê que cada vez mais cedo as crianças estão no tablet, estão no celular, eles acabam criando esse mundo, né? Antigamente a gente saía para brincar na rua, né? Hoje a molecada fica no computador. Não tô falando que é uma coisa 100% ruim, porque a gente sabe que também tem coisas educativas, coisas boas. Mas ele não tem essa interação interpessoal, né? Então, assim, no chat, né, do jogo, da rede social, ele é literalmente sem vergonha, né? Ele não tem papas na língua, ele fala, pergunta e tal. E talvez numa conversa, né, até mesmo com os pais ali, ou no colégio, não consegue se soltar. Você acha que tem alguma interferência também? Isso pode impactar, né? Até pensando em gerações que virão aí, né? Que essa molecada de hoje, que tá nessa bolha, digamos assim, amanhã, né? Pensando no mercado de Eu senti trabalho. uma crítica de um pai nessas palavras, mas tudo bem. Tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda se eu deixo ou se eu não deixo, né? Não, assim, aqui em casa, assim, não por mim, porque eu sou bem flexível, mas minha esposa ela não gosta muito, não. Então, tem dia certo pra assistir, não pega celular, não pega tablet, mas eu nem pensei nisso, de verdade. Eu tô falando de modo geral mesmo, porque vocês estavam falando, né, dessa questão aí, e aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, né, hoje a gente fica na frente da tela, não só para as crianças, né, eu falo impactando no amanhã. A gente também, mas né? a gente também, a gente né? Também. Então, assim, é fácil trocar um e-mail, a gente conversa no WhatsApp, mas pessoalmente, às vezes, muda, né? Não tem uma nem barreira. assunto, né? Na verdade, assim, tudo que é demais é ruim, né? Então, assim, em questões comportamentais, quando a gente fala, tudo que é demais é ruim. Então, hoje a gente fala dentro das empresas na questão dos soft skills, né? Que são as competências comportamentais que a gente quer para o futuro, só que apesar da gente entender que a tecnologia ela veio com muita base aí para ser trabalhada, né? As empresas estão tendo muito problema na questão de interação com as pessoas no local de trabalho, né? Então é por isso que os RHs hoje trabalham tanto questões de engajamento dentro das empresas, principalmente empresas que têm a geração mais jovem, né? A geração que realmente vive a tecnologia 24 horas. E a geração dos nossos filhos, sem dúvida, é essa geração. Porém, eles são multi, né? Eles conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente nota que isso não atrapalha nenhuma questão, né, deles. O que atrapalha? Realmente, ele pode ser que ele misture o virtual com o pessoal, né? Então, isso pode acarretar, sim, que ele é mais tímido fora da rede social, dos jogos, enfim. Ele tá confortável ali dentro. Exatamente, porque ele tá confortável num lugar que ninguém tá vendo ele. Ele pode ser o que ele quiser ser, né? Então, é como se a gente vivesse uma ilusão. Aí eu vou falar assim, tá, mas o que mudou na nossa geração? Na nossa geração, por exemplo, na minha, a gente pensava o quê? A gente imaginava as coisas, a gente não tinha computador, não tinha essas coisas, mas a gente imaginava que a gente era um personagem também de desenho, a mesma coisa, não mudou. Entendeu? Mudou só a situação, na verdade. Então, hoje, as nossas crianças, o que a gente não pode fazer? Deixar demais. Tem que ter discernimento, porque ele tem que entender as brincadeiras normais, ele tem que entender que ele tem que crescer como todas as crianças no convívio social. A escola trabalha muito isso, né? Na questão do convívio. Só que hoje a gente está no meio de uma pandemia. Então, o que está acontecendo? As crianças estão tendo crises e crises de ansiedade, né? Estão passando por situações muito intensas aí dentro de casa. Então, elas não têm para onde extravasar. Então, elas estão mais... E aí, a gente fala que o cala-boca neném, né? Que é o celular, o tablet. Os pais jogam na mão da criança e falam, se vira, a vida é sua, procura aí o que você quer fazer.
E aí é onde as crianças acabam entrando mais nesse universo. O que vai ser difícil? Para os professores, né? Pegar essas pessoas, esses jovens agora que estão aí dentro 100%, como é que depois você leva ele para a sala de aula e fala, desliga o celular, né? É uma coisa que às vezes virou já compulsão, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que é comportamento vira hábito, né? E aí esse hábito depois ele pode virar uma doença, né? Ele pode acarretar outros problemas. Então é por isso que a gente vê jovem que não consegue ficar 5 minutos sem olhar a tela do celular, né? E isso Sim. já é um transtorno, isso já é uma coisa muito séria. Então, isso adulto também, tá, gente? Não tô falando só, eu tô falando aqui criança, jovem, que é o nosso público aí, mas adulto também tem essas questões. Existem já terapias que tratam esse tipo de... para a pessoa sair um pouco desse universo, né? Então... E ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada em público, porque ela vive 100% virtual, né? E o que eu falei, né? Se é uma pessoa extremamente tímida, que é já da pessoa, e ela tem que realmente, ela pode optar ou fazer uma oratória, ou fazer realmente uma terapia, né? Para poder acompanhar o caso, porque tem gente que é tão tímido que ele não consegue nem arrumar emprego, né? Ele não consegue nem fazer a entrevista, responder as perguntas, né? Então, aí é um caso que já atrapalha. A timidez, ela atrapalha o seu desenvolvimento profissional. Então, aí é um caso que tem que ser os pais ou a pessoa tem que procurar ajuda. No caso, assim, não, eu fico só com vergonha na hora de falar em público, eu fico vermelho, eu fico constrangido. Nesse caso, oratória é o suficiente. Ele não precisa buscar ajuda médica, tá? Eu já tive aluno que realmente ele não conseguia, ele chorava, mas ele não falava em público. Ele tinha que virar de costas, né? E aí eu fui fazendo todo um trabalho e aí ele conseguiu falar em público. Até no dia chorou, eu usei o lúdico para trabalhar com ele, então usei o teatro, né? Dentro do contexto. Mas, assim, existem técnicas para se trabalhar. A primeira coisa é acalmar o corpo, né? Então, reavaliar aí a sensação para falar em público, o que você sente, colocar, externar, né? Mudar a perspectiva, tem que ter uma preparação fundamental, né? Para você poder falar. Então, assim, essa pessoa que tem isso, ela tem que ter essa ajuda, ela tem que ter na consciência que alguém precisa ajudar ela para ela se desenvolver. Mas não é algo impossível, tá? Só vai procurar ajuda aquele que realmente vê que isso é um atrapalho na vida. Eu não consigo fazer entrevista, eu não consigo conversar, eu não consigo ter contato, porque aí pode ser que tenha até algo mais sério, né? Vamos dar exemplo, a gente sabe até a questão que os autistas sofrem com a interação social. Então, tudo isso depende muito do grau dessa interação social que a pessoa tem. Aí, dependendo, tem que procurar ajuda médica sim. Uma coisa que me ajuda muito hoje a gente grava, o João me força a gravar os vídeos, né, João? Vai, fala. Vai, continua. E eu tenho vergonha, não é vergonha, eu não sei, eu fico esquisito quando vou gravar essas coisas. Só que aí eu criei o personagem, que é o Eric do MC Geek. É um personagem que eu criei, que é explosivo, cheio de cocaína na cabeça. Aí eu não tenho vergonha quando eu crio um personagem. No teatro é a mesma coisa. Quando eu tô no teatro lá, na época que eu tava fazendo, eu ia fazer alguma cena, alguma coisa, era tranquilíssimo, zero vergonha. Quando eu tinha, de cima do teatro, falar com o público por algum motivo, pessoal, acabou a aula, amanhã não tem, eu já tinha vergonha. Mas quando eu estou no modo personagem, eu não tenho. Não sei porque se isso faz sentido. Eu só peço desculpa aos ouvintes aí, né? Cocaína ele foi infeliz em falar, ele na verdade ele quis dizer Coca-Cola. Exato, desculpa, eu vou excesso de açúcar. Essa é a vergonha alheia. Exato. Essa é a vergonha alheia. Precisamos de passar por um exemplo clássico do que é a vergonha alheia. É quando aquela pessoa mais estimada da sua vida faz uma
cagada e você queria bater na cara dela, mas você fica ali, retraído no seu ambiente, no seu mundo obscuro. Nós brasileiros passamos vergonha alheia todos os dias, gente. Nossa, Ju, direto, né? Todos os dias. Todos os dias. Mas isso me incomoda. Filme, série, que aconteceu alguma coisa que vai dar uma vergonha alheia forte em mim, tirando The Office, assim, que eu gosto da vergonha que eles causam, eu não gosto de ver, me causa ruim, sabe? Dá um negócio ruim na gente, né? Fica agoniadinho. É verdade. Gente, e a gente falando de vergonha, né, assim, falando em relacionamento, vocês têm alguma história, assim, de, não só amoroso, né, mas de amizade, ou familiar, de... A Ju, eu quero ver a Ju falar que ela tem vergonha. Ai, gente, vergonha. Bom, sempre dá um frio na barriga na hora de falar em público, eu acho que, porque a gente não sabe como a gente vai ser recebido, Eric, é bem isso mesmo. Às vezes você vai falar, as pessoas nem olham, né? Então dá um certo desconforto, né? Isso eu acompanho o raciocínio do Anderson, também tenho, não mudou nada, mesmo eu tendo roteiro, enfim. Mas vergonha, eu acho que é quando eu era mestre em cair, né? Nossa, gente, eu era. Agora passou, mas há uns anos atrás, bota anos nisso, acho que eu tinha algum problema, não sei, específico. Eu virava o pé direto. E uma vez eu caí em frente ao shopping Jaraguá. Mas foi um tombaço, assim, lindo de se ver. Podia até gravar, que dava vídeo cacetada. E tinha vários executivos na frente. E aí eles deram risada. Em vez de me ajudar, eles deram risada. Eles não me ajudaram, né? Não condeno eles, viu, Ju? Não. Foi muito engraçado. Foi um tombo espetacular, assim. E eu era muito jovem também, trabalhava de social na época, eu estava indo no Jaraguá fazer uma entrega de um cliente. E aí, resultado, né? Eu falei, nossa, que ridículo. Eu fiquei uma semana que eu não podia passar na frente do Jaraguá, que eu dava risada, e com vergonha alheia, né? Porque eu senti vergonha também. Aí, outra vez que eu passei isso, eu alheia caí não, nesse caso loja. é vergonha mesmo, né? Aí eu caí também numa loja. Eu saí rolando a escada da loja. Mas, gente, Juliana Curupira, que é isso? Eu saí rolando numa escada de uma loja. E aí o rapaz subiu e disse assim pra mim: moça, você tá bem? Você quer que eu chame o SAMU? Você quer que eu chame o SAMU? A sandália foi para um lado, a outra foi pro outro. Mas cair é muito engraçado. Quando você vê alguém na rua andando e caindo. É hilário. É maravilhoso. Nossa, pior que você não sabe a reação que você tem, né? Porque você não sabe se você levanta. Você levanta e sai correndo, ou se você finge de morto, fecha os olhos, desmaiei. Um pouquinho antes da pandemia começar assim, eu tava lá embaixo no Shopping Jaraguá também. Aquele lugar tem alguma coisa. Na frente um senhorzinho, devia ter uns 80 anos, bem gordinho assim, tava andando. Ele errou o último degrau e caiu. Nossa. Aí, tipo, várias pessoas chegaram perto do senhorzinho, com o senhorzinho cair é bad, né? Mas quando o pessoal viu que ele tava bem, todo mundo tentando ajudar o senhorzinho a levantar, mas rindo. Os caras segurando vermelho pra rir, assim, o senhorzinho bravo. Ah, eu caí esse degrau aqui, não sei o que aconteceu. Foi maravilhoso, foi um dia feliz. O degrau andou, né, gente? É normal, é uma coisa que não dá pra explicar. Nessa hora... então eu acho que eu vivia no modo labirintite, gente. Modo labirintite, só pode. E você, vô? Vergonha, meu amigo. Vergonha é o que eu mais passo na minha vida, você não tem noção. O modo da gente se comunicar, como a Ju estava falando, vocês estavam todos comentando, as pessoas podem achar assim, o Anderson fala tudo, então o cara não tem vergonha. Tenho vergonha, passo vergonha, faço os outros, às vezes, inconscientemente passar vergonha. Acontece. Cara, é uma coisa de louco. Acontece mesmo. O momento mais vergonhoso que eu me lembro, assim, cara, são tantos. É falar. Como eu tenho mania de falar, às vezes a minha autodefesa é falar, criar piada e interagir. E às vezes o que acontece? Eu entro no modo automático. E entrando nesse modo automático, você perde a noção das coisas.
Você vai E embora aí, na sua você vai loucura. embora na tua linha, porque para você que tá pensando, tá criando, sei lá, um contexto, uma história, uma piada, faz sentido, mas não tá acompanhando o raciocínio do outro. E aí você termina de falar, é tipo aquela sensação, você conta uma piada, ninguém ri. Mas Mas você peraí, por que continua a vocês não estão piada. rindo? Entendeu? Você continua rindo, você continua ali naquela situação. Então, essas acontecem direto. Às vezes é uma situação política que está acontecendo, coisa do meu dia a dia. Eu tenho uma mania muito grande de imitar a minha mãe e o meu pai, né? No comportamento que eles têm. E é engraçado no comportamento que eles têm, porque é um casal que está há mais de 45 anos. 45 anos juntos, imagina. No mundo que a gente vive, duas pessoas estarem vivendo há tanto tempo. E eles têm um comportamento engraçado. Só para você ter uma ideia, a minha mãe tá lá no quarto, lá perto da sala, e o meu pai tá no banheiro tomando banho. A minha mãe berra: Miguel! Vai berra, de berrar, coisa que você escuta da rua. Então, são situações que do meu ambiente que às vezes eu tento incorporar numa brincadeira e tudo e não faz sentido. Então, me dá direto esses momentos de vergonha por não ser compreendido por uma piada. Entendeu? Não entendeu? Esse é um momento. Você vai falar, as pessoas vão fazer esse silêncio. O silêncio para quem fala é um É tapa na horrível. cara. É É um tapa na horrível. É cara, horrível. né? E a minha Horrível. dica para você que está ouvindo agora esse podcast, fica tranquilo porque vai acontecer com você. Tem medo de falar em É público? As normal. pessoas chegam, né? Tem medo de falar em público. Vai lá, conversa com o Anderson que ele vai dar umas dicas para você. Aí é que eu morro de vergonha. Por que eu vou falar pra pessoa? Eu falo pra ela, seja você. Vai Nos- lá e brilha, Exatamente. Nos primeiros entendeu? programas, assim, eu chegava pro João, quando o João participar, eu falava, João, não importa o que eu falar, não Ah, importa o absurdo que eu falar, você vai rir no meu programa. Deus. Porque Então senão, você paga o João pra dar risada, então? lógico. Ele é tuf, né, mano? Gente, e Tem eu que dou risada respeitar. de graça aqui. Ai, que tonto que eu Dá sou. risada de graça. Ô, Anderson, mas eu posso falar? Oi? Não é É, você, não é você pode falar o que você quiser. não é você que tem medo dos palcos ou de falar em público. É falar em público e medo dos palcos que tem medo de você, porque você dá show. Não dou Ó, nada, não. Olha É isso. vou falar verdade. pra você que É, você tem um Você superpoderzinho aí tem o que é falar dom em público. mesmo. sei. Eu podia transformar esse dom em dinheiro na minha conta, né? Ah, Mas aí vai. Mas Aí aí é um planejamento, né? Gostei. A Ju vai fazer uma mentoria. Boa. Aí é um planejamento, mas realmente você dá um show mesmo. E assim, gente, esse medo que a gente fala, né, que às vezes é até fobia, dependendo do caso, mais de 77% da população passa, então é muita gente. Então a falar que não tem medo de falar em público, né, nenhum tipo de medo, você estaria nessa taxa de 30%. Vamos imaginar que são os apresentadores de TV, né? E o que Então, que você assim, orienta, por exemplo, um aluno que tem que fazer, né? Que é o nosso público lá. O aluno ele tem vergonha. Nas minhas turmas de informática, eu falava de fazer uma apresentação. Mas até aqui, professor. Tá louco, professor? Não vou fazer. O que você orienta para esses alunos que estão. Porque tá em casa, né? Tá em pandemia. sim. Relacionamento social, tipo, só conectado na internet. Bom, aí tem sempre uma regra, tá? É uma regra para vencer aí, perder a timidez para falar em público. Primeira coisa é pensar no roteiro daquilo que vai fazer, né? Então tem que Uhum. criar realmente um roteiro da comunicação e qual tipo de linguagem. Se Viu, vai ser Eric? uma linguagem Roteiro. verbal roteiro. ou não verbal. Outra coisa importante é pensar quem é o público, né? Então a gente tem que entender que nem você vai falar com o adolescente. Não dá para você ir lá formalmente falar com adolescente, né? Eu dava Uhum. aula para adolescente, eu sentava entre eles e dava aula. Então, assim, e aí isso gera mais empatia, né, com o público. Então, você tem que pensar qual é o seu público. Bom, aí a segunda questão seria treinar a articulação, né? Então, a linguagem não verbal, ela também é muito importante, né? Porque ela também dá um show, né? Então, tem também treinar, ver como você fica, né? Então, assim, a entonação de voz, que seria o terceiro item, a entonação de voz. Se você falar sempre com a mesma voz, o que ocasiona? Cansaço nas Sono. pessoas, né? Uhum. Sono. Então, você tem que ter várias entonações dentro de uma apresentação para prender a atenção das pessoas, né? Da melhor forma.
e também mostrar que você é rápido naquilo que você faz, né? Que você tem que não tenha tanta falhas aí no seu discurso ao longo. E é lógico, eu sempre aconselho assistir vários vídeos. Verifica pessoas que você gosta, palestrante, enfim, dá uma olhada na postura, né? Cuidado com a postura tem que sempre estar reta, né? Ereta, que a gente fala, para você poder respirar. Porque se você tem uma crise de ansiedade na hora que você está fazendo a apresentação, meu Deus, se você não estiver certinho, você vai passar mal. Exato. E aí a pessoa tem pessoas que desmaiam, gente, né? Então, assim, de tanto nervoso, cai a pressão. Então, tenham cuidado com a postura, com a vestimenta confortável dentro daquilo, né, que se propõe a apresentação. Então, se é um trabalho em grupo, né, de alunos, treinar a apresentação de frente para o espelho é uma das coisas que eu mais indico para quem é muito tímido, né? Para você ver como que você está falando, os seus gestos, né? E relaxar antes da apresentação. Então, eu falo que até é meio motivacional. Existem vários desenhos da Disney mostram muito isso, né? Mas, por exemplo, do Relâmpago McQueen. Antes dele entrar em corrida, ele fica lá falando, eu sou velocidade, eu sou, né? E aí ele se reafirma, eu sou o Relâmpago McQueen. Isso quer dizer, nossa, que nada a ver, né? Você está falando aí de um desenho do Carros. Não, gente, isso tem tudo a ver. Ele está falando da questão da autoestima. Se eu não trabalhar minha autoestima, eu não consigo confiar naquilo que eu me proponho a fazer. E se eu não confio naquilo, eu não vou executar aquilo da melhor forma. Então, você precisa olhar mesmo para você na hora do seu relaxamento e falar assim, eu consigo, eu vou dar um show, eu vou fazer, entendeu? Então, você coloca palavras positivas, porque se você pensar o contrário, vai dar tudo errado. Você vai entrar no palco, vai dar errado, a professora vai questionar uma coisa, você não vai saber responder. Às vezes, no não saber, mesmo que você não tenha colocado no roteiro aquilo, não tem problema nenhum. Se você tiver articulado lá na hora, você vai passar daquilo batido e ninguém vai nem perceber. Então, assim, é muito importante essa questão da autoestima no momento da sua apresentação. E todos os filmes da Disney, né, mostram muito isso, trabalham muito essa questão. Então, são dicas aí que vocês podem tomar aí para a vida, né? E é lógico, se você vê que você realmente, você soa muito, é normal Eu sou, hein? na hora Nossa, como eu sou. suar, é normal você ter, assim, a mão, né, às vezes fica muito molhada, você começa a ficar vermelhinho, né, fica vermelho o rosto, assim, amassando o rosto, né, isso é vergonha. Depois vai passando, conforme você vai deixando e vai relaxando durante a apresentação, isso passa. Mas você também tem que ter um domínio do seu corpo, né? Então, se conhecer e treinar de frente para o espelho ajuda bastante. Então, essa é uma Muito dica bem. assim que eu dou para vocês que vão fazer a apresentação aí. Top, hein? Eu vazo quando eu estou nervoso. Nossa. Eu sou, cara, eu sou com facilidade já. Aí quando eu vou apresentar alguma coisa, na convenção, João, você tava lá na última? Sim, claro. Você viu eu molhado? Tiveram que limpar o chão pra continuar o evento. Que horror! Desnecessário. Mas, Joãozinho, você conta o seu dia de vergonha, cara? Cara, Todo dia. Cara, difícil na verdade, contar um dia que eu não passei vergonha. Até em casa, no home office, assim, a gente passa, meu Deus do céu. Mas assim, cara, eu sou às vezes meio sem noção, tipo, falo coisas que não deve ser falado aquela hora, ou não falo no momento que deve ser falado e acabo passando vergonha. Mas estão vários, cara. Tinha o nascimento de um dos meus filhos, nem sei qual que foi. Pra quem não sabe, o João tem 23 filhos, tá, gente? É por isso que ele não lembra. Cara, eu passei muita vergonha porque... Não, acho que foi do Davi, foi do último, porque a gente já chegou, já tava nascendo, não deu tempo de passar lá de parto, eles, tipo, fizeram um Grey's Anatomy, assim, improvisaram, assim, na sala, chegou no corredor, colocaram uma cortina, começou a fazer o parto, eu não tinha pra onde ficar, meio que fiquei na cara do gol ali, vendo tudo acontecer,
E aí meio que eu comecei a passar mal e eu não posso muito ver sangue. E aí, cara, minha esposa lá em trabalho de parto e eu dando mais trabalho que ela. E que eu acho uma vergonha, assim, que, cara, o médico, todos os dias da Ele é um homem visita, barbado, né? ficava me enchendo o saco, me zoando. E, tipo, também, sei lá, uma vergonha que me marcou muito a minha vida, assim, foi do primeiro beijo, assim, que eu lembro também. Eu tava com a vergonha. Olha lá, Cara esse do cara. céu. Já tinha perdido outras oportunidades exatamente por ter vergonha e medo. E eu lembro que eu falei pra menina assim, mano, eu tô com muita vergonha. E ela meio que. Ela só faltou falar. Meu primeiro amor. Só faltou falar, né? Vira um homem, né? Tipo, mano, vamos fazer logo e acabou aí, vai. Eu fiquei com muita vergonha, mano. Eu tava com vergonha já do primeiro beijo e ainda ouvi essa ainda. Eu falei, porra, mano. Mas assim. Que sacanagem. Vergonha faz parte da minha vida. Literalmente. Eu, particularmente, dificilmente passo por uma situação dessa de vergonha alheia. Eu fico revendo, tipo, a minha vergonha. Eu não sou muito a pessoa indicada para falar de vergonha alheia. É mais fácil eu ser o causador da vergonha alheia do que eu ter vergonha de outra pessoa. Não, mas eu acho que quando eu não gosto de vergonha alheia, né? Então, quando eu vejo uma situação assim, normalmente eu tento interagir com a pessoa pra ver se quebra de alguma forma, entendeu? Eu dividir a vergonha ou transformar uma coisa mais engraçada o que aconteceu, em vez de só vergonhosa. Sei lá. Você ajuda a pessoa, né? Teoricamente falando. Não em todos os casos, é lógico, algumas pessoas merecem. Mas, eu normalmente. Eu tento diminuir a situação porque tá me incomodando, às vezes nem pela pessoa. E, ó, silêncio também é vergonha alheia. Eu falei pra você. Esse meu foi proposital. Eu vou desistir. Cara, mas assim, o silêncio é vergonha alheia, mas também pode ser positivo ou negativo, mas também quando você surpreende, né? Eu lembro que a primeira apresentação que eu tive que fazer na Miguel Campo, uma convenção que o nosso antigo gestor não estava, ele estava afastado, e meio que tipo assim, na última semana decidi que João, vai você mesmo, tipo, não tinha ninguém, né? Então vai você mesmo. E aí eu lembro que, cara, eu tava com tanto medo, assim, tipo, eu não dormia à noite, apesar, assim, de eu estar muito tranquilo com relação ao conteúdo, eu tava com muito medo e, tipo, eu lembro que cometeram um erro, a parte de eventos, que, tipo assim, o local era para 180 pessoas e foi enviado, tipo, vamos mandar 250 convites, porque tantas pessoas vão desistir e tal. David Mano, faz a festa. Veio todo mundo, e aí a gente ia pegar um espaço pequeno. Distanciamento social zero. Não, ainda bem que não tinha isso, né? E aí a gente pegou um espaço pequeno, o pessoal teve que subir no mezanino, tava bufando de gente. E aí chegou minha hora de me chamaram e tal, aí eu fui subir. E aí eu fui, tipo assim, foi tão espontâneo o meu medo e minha vergonha, que eu falei algo sem pensar. Tipo assim, gente, olha, o Davi falou, olha, aqui é o João, tal, do departamento de marketing. Falei, gente, bom dia. Se eu morrer e acontecer alguma coisa, o Davi continua e tá tudo bem. E o pessoal rachou o bico e eu não entendi, porque na minha cabeça, eu não fiz, vou fazer uma piada pra quebrar, sabe? Tipo, foi automático, o pessoal começou a rir, eu comecei meio que deu assustado assim. Eu falei, mas ajudou? E agora? Cara, na verdade não, porque eu falei, puta, agora eu não posso deixar a peteca cair, digamos assim, sabe? Uhum. E aí, beleza, não, foi e tal, né? Assim, no final deu tudo certo, né? Mas, cara, também foi uma coisa assim que eu não esperava, aconteceu e me travou mais em vez de me soltar, manja. Você quebrou o gelo e ficou com mais medo ainda, né? Ele quebrou o medo não propositalmente, isso... Na verdade, o que aconteceu? Eu quebrei o gelo do pessoal e o gelo caiu em cima de mim. E essa é a percepção que eu tive. Entendi. Entendi. É bem essa sensação mesmo que dá. Quando a gente faz, né, involuntariamente, a gente sente isso mesmo.
Mas, gente, eu acho que medo, eu fui a pessoa mais tímida do mundo, assim. Eu acho que pelo menos na minha fase de escola, eu era muito tímida. Aí minha mãe falou que ia me colocar no magistério. Eu falei, que magistério? Nossa, que coisa antiga, né? Magistério. Isso, agora Aí minha mãe eu vou, falou sou assim, eu, né? magistério. Aí eu falei assim, eu não quero fazer magistério, eu nunca vou dar aula na minha vida. E aí minha mãe falou assim, você vai ser professora um dia. Aí, vai, ela falou assim. E aí ela me colocou e todos os trabalhos tinha que fazer seminário. Ai, que inferno que era, desculpa a palavra, mas todo o trabalho era seminário. E pra mim, nossa, pra eu ir lá na frente e falar, Jesus, era muito terrível. Eu não olhava ninguém, depois eu passava mal a tarde inteira. E aí isso foi. Aí chegou uma hora que virou automático, né? 3 anos tentando fazendo isso, né, gente? Aí chegou uma hora que falou assim: quer saber? Tô aqui, vamos lá, né? E aí eu falo que depois disso eu fiquei sem vergonha na cara, né? Porque aí, tem que falar lá, deixa que eu vou, vai. Você não tem coragem, deixa que eu vou. Não sei o que, deixa que eu vou. Então, assim, eu acho que é muito de treinar mesmo, né? De você se permitir, né? Se permitir. Porque eu não gostava. Se fosse depender de mim na época, acho que até hoje talvez eu não falaria em público. Mas a família tem um papel importante mesmo, tanto para motivar como para desmotivar, Desmotivar, exatamente. Porque no mesma situação que você, a minha família, minha mãe mais propriamente dita, ela falava, você tem que ler, você precisa ler, não quero criança que não saiba ler direito em casa, não. Então eu lia muito. E eu peguei um gosto pela leitura, que é o que facilita muito na hora de você conversar, né? De você criar vocabulário. Coisa que é uma dificuldade, não é dificuldade, um desafio muito grande das novas gerações, independente aqui se ela está lendo um livro ou se ela está usando um recurso tecnológico para leitura. Porque existem recursos tecnológicos para leitura. Mas o hábito da leitura tá muito decaído e isso afeta todo o processo, né? Até da própria comunicação. Porque para se comunicar bem, a gente precisa ter um vocabulário muito, muito versátil para você saber falar com as gerações específicas, né? Você pode falar muito bem com seus colegas ali da rua, do ambiente, da rede social. Mas aí você trava. Mas aí você trava quando você vai ter que falar com alguém para um trabalho. E aí você, eu sei tecnicamente o que eu preciso fazer naquele trabalho, mas eu não tô tendo a habilidade de me comunicar com aquele grupo de pessoas, né? E como eu sempre trabalhei com aulas e tive uma diversidade muito grande de pessoas, isso, graças a Deus, me ajudou muito a ganhar essa articulação, em conversar com todo mundo numa linguagem. Eu brinco comigo mesmo, né? Eu tô sempre em constante mutação com a minha linguagem, porque a idade vai avançando. Segundo o Eric, eu tenho 172 milênios. Por aí. E aí a gente vai aumentando o nosso vocabulário graças a isso. Então, minha dica particular, se você tem vergonha, tá com vergonha de falar em público, começa a ler, contar histórias, né? O que me ajudava muito era ir na igreja, no ambiente com a minha mãe, e ela falava, vai lá, você vai fazer uma leitura hoje. Mas mãe, eu não quero ir. Você vai fazer a leitura lá, vai lá. E aí ajuda foi pegando muito. gosto, né? Ajuda muito. E a leitura é fundamental, né? Pra gente poder articular e falar muito bem também. Eu concordo com você. Deixei o silêncio proposital agora. Esse é o seu silêncio. E o silêncio? E a Helena. Vou ter que cortar esse programa, hein? Vocês estão muito boca aberta. Não, eu não falei aonde você vai enfiar o silêncio. Justo. Ué. Justo. Mais algo pra completar, gente? Já estamos dando quase deu 1 hora de programa já. Já deu. Eu acho que já deu, já, mano. Que deu, já. Boa. Muito bem, então. Não tenha vergonha de acabar, não tenha vergonha. Não terei vergonha não de terminar o programa. Não tenha vergonha. Isso. Mais uma coisa, só pra fechar. Eu acho que talvez, quando a gente começar a ter mais convidados de fora aqui dentro, eu vou ficar mais com vergonhinha. Então. Podcast. Pode acontecer. Pode acontecer, porque você não sabe como Vira que a pessoa homem, vai rapaz. reagir, né? Exato, porque aqui dentro tá um ambiente controlado.
descontrolado. Exato. Mas aí a gente faz uma. Eu acho que a gente é tudo descontrolado, não sei o que é esse controlado Então, que você acha aí. Não, é mais fácil a pessoa passar vergonha com a gente, né? Mas esse é o problema, a vergonha ali é por nós. Muito bem, Ju, muito obrigado por essa aulona pra nós também. Obrigada, eu que agradeço aí a participação de mais um. Eu gosto demais. Obrigada, viu? Vou tentar ficar com menos vergonha agora. Não preciso aprender a falar em público como você fala, vou. Leia. Começa a ler mas eu coisas leio, úteis. Leio, hein? Vamos pôr o Eric pra ler. Vamos pôr o Eric pra ler. Mas é coisa útil. Não, mas uma coisa que eu faço na vida é ler. Isso é bom, isso é muito bom. Isso eu gosto bastante. Gordinho, você não contou a história de você apresentando lá na convenção que a gente apresentou juntos, cara. Mas isso fica para outro programa. Fechou, mas eu não ia lembrar mesmo. Falta de memória, o que será? Próximo programa, memória. Joãozinho, fala pra gente aonde o pessoal que tá ouvindo pode encontrar mais da Microcamp nas redes sociais. Você pode seguir nosso Instagram, @microcamp, seguir no TikTok, @microcamp_oficial, seguir no Facebook, @microcamp também, no Twitter, no LinkedIn, Spotify para acompanhar o podcast, o YouTube também, tem que seguir saindo também. E eu posso dar uma dica aí? Também, se você me permite? Aproveitar que o Voo está conosco. Essa semana tem promoçãozinha do Microcampeão no MC1. Então, cursos aí baratinhos para você aproveitar a sua pandemia e voltar com tudo. Como estão os preços? Fala pra mim. Cara, são mais de 90% de desconto. São cursos a partir de R$ 9,90. Você vai contar curso de R$19,90, R$29,90. Mano, muita coisa legal lá. Confere lá depois. No Microcampeão. Tem alguma coisa mais pra falar do Microcampeão? Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação. Microcampeão, olha, pode esperar que vai vir muito curso bom, muito curso top que vai agregar na sua carreira de um jeito fácil, divertido de aprender, uma pegada bem jovem. Para quem já tem um pouquinho mais de idade também, fica tranquilo, tem cursos lá específicos para as áreas, para dar aquele upgrade no seu currículo e você deslanchar aí em 2021. Muito bem, posso encerrar agora, chefe? Por favor, só dê a palavra pra Juliana, né? Pra ela se despedir, por favor. Nossa, olha, nossa, que vergonha! Só quero te lembrar que eu falei. Obrigada pela participação. Ele me agradeceu. Obrigada pela participação. Presta atenção no programa, seu gordo. E depois você conversa com o RH, por favor. Gente. Beijo, passa no departamento do RH. Passa no departamento. Obrigado, gente. Tamo junto, hein? Obrigado. Tchau. Tchau.